Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero pedir a graça e a honra da sua atenção para meditarmos nesse texto e ouvirmos aqui a orientação que Deus tem para nós nessa noite, nesse culto de quarta-feira, nesse culto de milagre. Quando o pastor Leonardo ontem, por volta das 19 horas, me fez um convite para pregar aqui nessa noite, eu busquei o Senhor e perguntei ao Senhor o que deveria falar para os meus amados irmãos. E quando eu cheguei em casa, eu estava trabalhando, mas quando eu cheguei em casa, estando eu na minha cozinha, o Senhor soprou a seguinte frase no meu coração. E eu sabia onde estava o versículo. Mas o Senhor disse assim para mim: consolo e recompensa. O Senhor falou no meu coração diante da minha cozinha: consolo e recompensa. E eu falei: eu sei onde tem algo falando de consolo e onde tem algo falando de recompensa. Então eu queria nessa noite pregar que Deus é o nosso consolo e Deus também é a nossa recompensa. Amém? Em primeiro lugar, vamos aprender um pouquinho aqui nessa noite. O livro do profeta Isaías, presta atenção, o livro do profeta Isaías é praticamente um dos livros mais importantes. Ora, mas a Bíblia não é importante, pregador? Sim, mas o livro do profeta Isaías é a chave para a gente entender a Bíblia. Se o livro do profeta Isaías não tivesse na Bíblia, a gente não ia entender muitas coisas. Porque, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, o livro do profeta Isaías é chamado como o livro do profeta messiânico. É em Isaías que tem mais profecias, mais tipologias, mais argumentos, mais temas sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Isaías foi agraciado com a grande visão, Isaías foi agraciado com a grande vida diante do Senhor. E, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte para a igreja. No livro, é muito importante você entender isso. Porque tudo na nossa vida, observe isso, tudo na nossa vida é etapa. Tudo na nossa vida é etapa. A nossa vida é formada por etapas, estações, estágios, momentos, circunstâncias, tempos, eras, dias, épocas. A nossa vida é feita de momentos, de etapas. Então, o livro do profeta Isaías tem duas divisões básicas e primárias. Primeira divisão, do 1 ao 39, observe comigo, do capítulo 1 ao 39, Isaías vai lidar com o povo de Israel e com as nações, trazendo juízos da parte de Deus perante o povo de Israel, perante as nações. Do 1 ao 39, se você ler em casa, rapidinho, se você folhear 1, 2, 3, até o 39, você vai ver Isaías sendo levantado por Deus para condenar o pecado, para repreender Israel, repreender Judá, ameaçar a destruição, ameaçar o cativeiro. Olha, o Senhor vai castigar vocês. Olha, o Senhor vai punir vocês. Olha, o Senhor vai esmagar vocês. Olha, o Senhor vai consertar vocês diante dele. Então, do 1 ao 39, Isaías tem uma abordagem profética de uma palavra dura de repreensão para Israel, para as nações Edom, Amon, Amalequita, para os povos filisteus, para os povos árabes, para a Síria, para a Babilônia. Então Isaías vai ter uma palavra profética dura, aonde Deus vai usar Isaías nas profecias para disciplinar o povo. Para que disciplinar? Para o povo melhorar. Para que melhorar? Para o povo ter mais a presença de Deus. Então, do 1 ao 39, Isaías é usado para repreender o povo. Só que do 40 ao 66, Isaías muda. Já não tem mais tom de repreensão. Já não tem mais palavra de castigo. Já não tem mais palavra de ira. Já não tem mais palavra de conserto. Isaías muda e agora a palavra é de restauração. Agora a palavra é de consolação. Agora a palavra é de salvação, libertação. Agora a palavra é que Deus chegou para salvar, libertar, curar, restaurar. Deus chegou para colocar tudo que estava fora no seu devido lugar. O capítulo 40 começa assim, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus que repreende. Isso aqui é lindo. Eu estou vivendo isso, igreja. Eu estou vivendo isso. E se você não está vivendo, você já viveu ou vai viver. Deus é o Deus que repreende. Deus é o Deus que castiga. Deus é o Deus que repreende com palavras duras. Deus é o Deus que ameaça. Deus é o Deus que permite o inimigo fazer aquilo que lhe apraz. Mas também esse mesmo Deus que repreende, que castiga, é o mesmo Deus que restaura, que consola, que salva e que liberta. E que lá na frente exalta.
As repreensões do Senhor é para que no seu final sejam exaltação. O nosso Deus quer repreender para depois exaltar. Então, o capítulo 40 é a divisória. Isaías para de repreender, para de ameaçar, para de falar aquela palavra dura, e agora ele começa com perfume, com azeite, com um remédio. Depois que o povo foi repreendido, guarda isso para você. Depois que o povo foi repreendido, foi escorraçado, foi ameaçado. Que ameaça é essa? Deus falou assim, olha só, se Israel não abrir mão da idolatria, a Assíria vai oprimir vocês. Deus falou assim, ó, se Judá não abrir mão da idolatria, Babilônia vai oprimir vocês. Israel, se vocês não se quebrantarem diante de mim, vocês serão levados cativo e nunca mais Israel será nação. Israel ouviu? Não ouviu. Foram 209 anos de palavra profética e o povo fez o que quis e foi levado para o cativeiro. Então Deus repreendeu o povo, mas no 40 o Senhor mostra que Ele é o Deus que repreende, como eu disse, e Ele é o Deus que restaura. Então, em Isaías capítulo 40, Deus consola o seu povo e lhe mostra a sua salvação. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui nessa noite, o nosso Deus, guarda isso para a sua vida nessa noite, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, do livramento e da restauração. Por que Ele é Deus da misericórdia? Eu gosto de fazer a igreja entender o meu pensamento, eu gosto de fazer a igreja entender o pensamento da palavra. Por que é que o nosso Deus é Deus de misericórdia? Irmão, nós temos visto um tempo em que a igreja, o povo de Deus, sabe falar o que Deus faz, mas não sabe explicar por que Deus faz. Nós vivemos um tempo tão triste em que o povo diz assim, irmão, Deus é amor. Mas se alguém perguntar, me explica o amor de Deus, ele não sabe. Deus é misericórdia, irmão. Mas me explica a misericórdia, ele não sabe. Deus é justiça, eu vou te julgar a tua causa. Mas se alguém falar assim, me explica a justiça de Deus, ele não sabe explicar. Paulo diz, Pedro diz, a igreja apostólica diz que nós temos que estar bem apercebido, bem instruído, para defender a nossa fé nos dias maus. Você tem que saber defender a sua fé. Se alguém te perguntar, tu tem que saber defender a tua fé. Se alguém te perguntar sobre o amor, tu tem que saber falar sobre o amor. Se alguém te perguntar sobre a justiça, tu tem que saber falar sobre a justiça. Se alguém te perguntar o que é a verdade, tu tem que saber falar o que é a verdade. Nosso Deus é misericórdia, livramento e restauração. Por que é que Deus é misericórdia na minha vida e na tua vida? Simples. Porque o povo pecou, o povo sofreu, observe isso, o povo pecou, o povo sofreu, mas mesmo no pecado, e mesmo vivendo as consequências do pecado, Deus teve misericórdia e se compadeceu do povo, proporcionando ao povo perdão. Misericórdia é isso. Deus olha para mim, Deus olha para você. Vê eu pecando, vê você pecando. Vê eu errando, vê você errando. Mas mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de ser perdoado mediante o teu arrependimento. Então, nosso Deus é misericordioso, porque Ele olha para você, vê os teus erros, vê as tuas falhas, mas mesmo assim Ele te propõe perdão, mesmo assim Ele te propõe salvação, mesmo assim Ele te propõe milagre. Segundo, o nosso Deus é livramento. Por que é que o nosso Deus é livramento? Porque o Senhor permitiu o cativeiro, o Senhor permitiu a vergonha, o Senhor permitiu a derrota, mas no tempo certo, Ele visitou com o livramento do cativeiro, da vergonha e da derrota. Isso aqui é muito profundo para a gente entender essa noite. O mesmo Deus que permite eu ser envergonhado, observe isso. Tem gente pregando aí que Deus não envergonha ninguém. De fato, Ele não envergonha, mas Ele permite a vergonha. Do mesmo jeito que Ele permite a vergonha, Ele te permite ter o livramento da vergonha. Do mesmo jeito que Ele permite a derrota, Ele te permite também viver o livramento da derrota. Do mesmo jeito que Ele permite o inimigo se levantar, te afrontar, te humilhar, pisar em você, Ele permite você ser livre desse mesmo inimigo. Terceiro, o Deus da restauração. Por que é que o nosso Deus é Deus de restauração? Meu Deus do céu. Porque mesmo você pecando, mesmo você falhando, mesmo você extraviado, Ele te pega pela mão, te traz para dentro do seu aprisco e te restaura. Agora, aqui na restauração é algo muito lindo, muito terrível. Porque restaurar não é somente consertar. Restaurar não é somente fazer de novo.
Restaurar é dar um novo brilho. Restaurar é dar um novo significado. Restaurar é dar uma nova esperança. Restaurar é dar um novo alvo. É dar um novo norte. Então Deus, quando falava com Israel, Israel, eu quero restaurar vocês. Israel, eu quero salvar vocês. Ele não estava querendo propor que Israel fosse de novo somente uma nação. Não. É que Israel tivesse de novo um propósito maior. E ele chega a falar isso no livro do profeta Ageu. Ele fala assim, olha só, a glória da primeira casa, vocês não vão nem lembrar, porque a glória da segunda vai ser maior. Jesus chegou a dizer que aqueles dias eram dias mais excepcionais do que os dias de Elias, do que os dias de Moisés. Então, restaurar é justamente isso. Deus pegar os meus sonhos, Deus pegar a minha vida e dar um novo significado, dar uma nova visão, dar um novo destino, dar um novo horizonte. Então, o nosso Deus nessa noite é para a gente misericórdia, o nosso Deus nessa noite é para a gente livramento e o nosso Deus é para a gente restauração. Agora, interessante, isso aqui me pegou e eu fiquei maravilhado com essa parte. Observe, quando alguém fala assim, irmão, Deus vai te consolar. Irmão, Deus vai te consolar. Deus vai te recompensar. Quem já ouviu isso alguma vez na sua vida? Deus vai te recompensar. Varão, Deus vai te recompensar. Deus vai te consolar. Agora, o que é o consolo e a recompensa de Deus? Será que o consolo de Deus é a recompensa de me dar um carro que eu quero? Será que o consolo e a recompensa de Deus é dar a casa que eu quero? Será que o consolo e a recompensa de Deus é dar a família que eu imagino ter? Será que o consolo e a recompensa de Deus é me fazer um grande pregador e que eu pregue em todos os cantos e seja famoso? Não, irmão. Sabe o que é o consolo e a recompensa de Deus? É Ele na tua vida. É você experimentar o Senhor na tua vida. É você desfrutar da presença do Senhor na tua vida. A proposta de Isaías, quando ele diz aqui no capítulo 40, versículo 10, é a seguinte: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Ele está falando assim, Israel, quem vai vir não é um rei da descendência de Davi, não. Israel, quem vai vir não é mais um monarca, não. Israel, quem vai vir não é mais um líder político, não. Porque vocês já tiveram rei, já tiveram monarca e já tiveram líder político. Quem vai vir agora para vocês é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele vai vir e o seu braço vai vir governando e o seu braço vai vir com poder. Então o consolo de Deus para a igreja, Monte Santo, não são bênçãos nem vitória, é o próprio Deus. O consolo de Deus na minha vida é a sua presença. Agora, é um fato que com a sua presença, todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aleluia! Com a presença de Deus na minha vida, tudo vai para o seu devido lugar. Com a presença de Deus na minha vida, tudo vai correr de vento em polpa. Com a presença de Deus na minha vida, eu vou citar aqui o apóstolo Paulo, que ele é um grande exemplo. Com a presença de Deus na minha vida, tem um tsunami vindo. O barco está se rebentando. Todo mundo desesperado. Mas Paulo está dizendo para o comandante do navio, Atos capítulo 28, fique tranquilo, nenhuma alma vai se perder, porque o Senhor falou comigo que Ele é fiel para guardar a nossa vida. Então, o consolo é o próprio Deus, irmão. Se você pegar o livro de Salmos do 1 ao 40, é o primeiro conjunto de livros do Salmo. Salmos tem 5 livros. O primeiro conjunto é do 1 ao 40, todo escrito por Davi. Se você pegar do 1 ao 40 e você ler, você vai ver Davi chorando, Davi gemendo, Davi se lamentando, Davi pedindo socorro, Davi pedindo livramento, mas você não vai ver nenhum amigo do lado dele, mas você vai ver Deus do lado dele. Você vai ver o Senhor enxugando as suas lágrimas. Você vai ver Davi falando, Senhor, Tu és a minha rocha. Senhor, Tu és o meu baluarte. Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és o lugar onde eu me escondo. Senhor, Tu és a minha companhia. Senhor, Tu és a minha testemunha. Então, nessa noite, o nosso consolo e a nossa recompensa é o próprio Deus. De tal maneira, que você pode não sair daqui com a tua bênção, mas nem por isso você não sai daqui consolado e recompensado. De tal maneira que você pode não ter resposta favorável, e nem por isso você deixa de sair daqui abençoado, consolado e recompensado. O nosso Deus é a própria consolação, o nosso Deus é a própria recompensa. Primeiro, no texto, Isaías está dizendo 3 coisas basicamente nesse texto. Primeiro,
Ele diz assim: o consolo vai vir, Israel. A tua vergonha não é perpétua. A tua derrota não é perpétua. Os teus inimigos não vão se alegrar sobre ti por muito tempo, porque o consolo está vindo. Segundo, mas o caminho deve ser preparado. Olha aí. Olha o paralelo. Deus vai dar, mas primeiro conserta. Deus vai dar, mas primeiro corrige. Deus vai dar, mas primeiro entra no querer. Isaías está dizendo assim, olha só, Deus vai vir para consolar essa terra. Deus vai vir para sarar essa terra. Ele está falando do Messias. Mas o que João Batista está dizendo? Endireitai vossas veredas, aplanai os caminhos escabrosos, consertai as veredas. Então, Isaías está dizendo, o consolo vai vir, mas o caminho deve ser preparado. Com qual finalidade? Para receber o consolo e a recompensa. Então, nessa noite, o que Deus quer na minha vida e na sua vida com essa palavra é conscientizarmos que Ele tem consolo, tem recompensa. Mas Ele também requer o quê? Aplanar-nos. Que Ele requer o quê? Que a gente entre no querer a cada dia. A cada dia. O nosso pastor, toda vez, todo culto, quem observa? Nosso pastor, todo culto, repete as mesmas palavras. Por quê? A insistência é para nos fazer entender que é necessário fazer aquilo que Ele está falando. Deus é assim, Deus insiste, irmão. E quando Deus insiste em algo é porque é o melhor dele na nossa vida. Jesus insistiu tanto em oração com o seu discípulo, tanto em oração. Jesus nem insistiu no jejum, porque ele não precisava jejuar porque ele estava no meio. Mas em oração ele insistiu. Ele insistiu na oração. E ele insistiu tanto que ele contou aquela parábola do juiz iníquo, que de tanta mulher importunar, o juiz, mesmo sendo iníquo, atendeu o pedido dela. E ele falou assim é o vosso Deus. Quanto mais vocês orarem, quanto mais vocês buscarem, mais Ele fará por vós. E partindo para o final, Isaías propõe consolo e recompensa. E aqui eu já disse que o consolo e a recompensa é o próprio Deus. Agora, alguém pode perguntar. O mundo pergunta e tem até alguns crentes na igreja que perguntam também. Tá, mas se Deus é a minha recompensa e o meu consolo, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Aí sabe o que Isaías faz? Isaías faz o seguinte, olha só. Versículo 10 eu vou ler. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. E eis que com ele vem o seu galardão, o seu salário. Ou seja, Deus vem, mas não vem de mão vazia não. Ele vem com recompensa. Ele vem com galardão. Agora olha só versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços os colherá os cordeirinhos. Os levará ao seu regaço. E os que amamentam guiará suavemente. Aí ele encerra. Só que no 12 ele muda. No verso 10 e 11, ele está falando que o Senhor vai vir. No verso 10 e 11, ele está falando que Deus vai fazer o quê? Vai consolar, vai abraçar, vai cuidar, vai amamentar. Todo um trabalho de delicadeza, todo um trabalho de amor, de carinho, de zelo. Aí no verso 12, o que diz assim? Olha o que diz o verso 2. Quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa só medida o pó da terra, e pesou os montes em balanças de precisão. Sabe o que Isaías está dizendo? Olha só, quem vai consolar e quem vai recompensar é o Deus que mede as águas na sua mão, é o Deus que mede com palmos os céus, é o Deus que pesa o pó da terra em balança, ou seja, é o Deus todo-poderoso. Não é qualquer Deus, não é o Deus dos filisteus, não é o Deus dos amonitas, não é o outro Deus dos edomitas, é o Deus de Israel, aquele que é todo poderoso. E do versículo 12 ao versículo 36, Isaías mostra quem é esse Deus. Irmãos, se tem um capítulo no Antigo Testamento que mostra quem é Deus, é o capítulo 40 de Isaías. Leia em casa, você vê quem é o seu Deus. Verso 13, verso 14. Quem tomou conselho com ele para que lhe desse entendimento? Ou quem lhe ensinou o caminho do juízo? E lhe ensinou o conhecimento? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Ou seja, Isaías está falando assim, Israel, acorda Israel. Quem está vindo para vocês é o próprio Deus. Quem está vindo para vocês é o próprio Criador. Aquele que cria, aquele que sustenta. Aquele que dá vida é aquele que sustenta a vida até o fim. Então, nessa noite, o que eu quero dizer para a igreja? É que o nosso Deus é misericórdia, como eu comecei dizendo. O nosso Deus é livramento. O nosso Deus é restauração. E é Ele mesmo que nos consola. E é Ele mesmo que nos recompensa. Deus quer tirar de nossa mente a triste mentalidade
que Deus tem que me recompensar com alguma coisa nessa terra. Não! Deus não tem que me recompensar com nada nessa terra. A recompensa que Deus tem que me dar é a sua presença. É sua presença. Jesus falou algo lindo e maravilhoso. Não está nem aqui no meu sermão, mas me veio a memória. Quando aquela mulher quebra o vaso de unguento diante do Senhor, os discípulos fariseus, as testemunhas, falam assim, nossa, que precioso nardo puro. Podia ser vendido, podia ser dado aos pobres. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, não. Porque os pobres vão continuar com vocês para vocês ajudarem. As viúvas vão continuar com vocês para vocês ajudarem. Os órfãos vão continuar com vocês para vocês ajudarem. Mas eu, em breve, não estarei no meio de vós. O que Jesus estava querendo dizer? Eu sou mais precioso do que o valor de qualquer coisa que vocês tenham na mão. O nosso consolo, a nossa recompensa é Cristo. O nosso consolo, a nossa recompensa é falar em línguas com o Senhor em mistério. O nosso consolo, a nossa recompensa é sentir Deus cuidando de nós, nos livrando dos laços, nos livrando das doenças, nos livrando da vergonha, nos livrando dos laços do diabo. Então, nessa noite, a tua recompensa, o teu consolo é o próprio Deus. Aleluia! É o próprio Deus. Glória! Agora, encerrando. Não é por isso que a gente não vai querer recompensa também na nossa vida. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 15:7, diz assim, esforçai-vos as vossas mãos e não desfaleceis, porque a vossa obra tem uma recompensa. Se a gente se esforçar e não desanimar, temos recompensa do Senhor. Diz mais a palavra do Senhor. Gálatas 6:9, Paulo dizendo assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. É promessa, é uma realidade. Eu ouvi o pregador Hernandes de Lopes dizendo o seguinte, promessa e realidade é a mesma coisa para Deus, porque aquele que promete é aquele que cumpre. Promessa e realidade é a mesma coisa. Para a gente que não é, para Deus é a mesma coisa. Então, se a gente perseverar, se a gente continuar caminhando, se a gente continuar perseverando, vamos ter recompensa, vamos ter semeadura, a ceifa nos espera. Diz mais a palavra do Senhor, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que o busca, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, nessa noite, igreja, Deus é misericórdia. Nessa noite, igreja, Deus é livramento. Deus é salvação e restauração. Ele mesmo nos consola. Ele mesmo nos recompensa. Ele mesmo faz a nossa vida. Nós temos que, de fato, se desapegar das coisas dessa terra. O dinheiro vai faltar. Bens materiais vai faltar. Vitórias vai faltar. Não vai faltar? Vai faltar sim. Nem sempre tu vai cantar testemunho na igreja não, irmão. Nem sempre tu tem vitória para contar não, irmão. Senão todo culto, todo mundo contava uma vitória, não é verdade? Mas nunca vai te faltar o consolo do Espírito Santo e a sua recompensa com você como sendo crente. Nunca vai faltar o consolo de Deus. Nunca vai faltar a compreensão de Deus. Deus nunca vai deixar de te entender. Deus nunca vai deixar de te compreender. Deus nunca vai deixar de te respeitar. Sabia que Deus respeita a gente? Deus respeita tanta gente quando a gente não quer orar, Ele não insiste. Deus respeita tanta gente que quando a gente não quer jejuar, Ele não insiste. Deus respeita tanta gente que quando a gente não quer ler a palavra, Ele não insiste. Ele respeita o nosso momento. Mas em todo o tempo, o Senhor está falando, não falte azeite, não falte azeite, não falte azeite. E o azeite vem por meio das obras. Então, nessa noite, encerrando, Deus é a tua recompensa. Deus é o teu consolo. É Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te consolar.